Então, a parte boa de estar em casa é que eu não preciso me apresentar. Mas para quem não sabe, eu sou Inês. Olá. E voltámos esta semana dos Estados Unidos e realmente eu posso dizer o quanto o Senhor tem sido bom. Eu falei lá, eu falo aqui, eu não sabia que um sim para Jesus me levaria tão longe. Eu não sabia que o Senhor poderia usar a minha vida de tal forma. Então, é um privilégio ainda maior de ministrar em casa. Então, eu queria agradecer aos meus pastores por me terem convidado. E eu queria pedir que vocês abrissem Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Achou? Diga amém. A palavra nos diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusando a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Senhor, obrigada pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós temos o privilégio de estar aqui esta noite, Senhor. Eu oro, Senhor, como já foi orado aqui, Senhor, esta noite, que não seja apenas mais um Impact Awake, Senhor, que não seja apenas mais uma noite que nós vamos à igreja, Senhor, mas que seja uma noite em que o Senhor nos toca, Senhor. Uma noite que o Senhor revela parte que o Senhor está-nos a chamar para fazer, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, que o Senhor tenha total liberdade, Senhor. Eu oro que o Senhor me use como um canal, Senhor, para que as tuas palavras sejam plenamente pregadas, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa usar a minha voz, Senhor, os meus lábios, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa encontrar terras férteis, Senhor, aqui esta noite, Senhor. Eu peço que todo o pensamento, Senhor, ele possa vir ser cativo à obediência de Cristo Jesus. Estamos sem microfone. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Desculpa, é que estou um bocado aqui sem... Mas, 2 Timóteo, ela é tida como a última carta de Paulo. E Paulo escreve para o Timóteo, seu filho na fé. E a carta ela é redigida a partir da prisão de Roma, onde Paulo está. E ele tem a plena convicção de que ele está a ser entregue com uma oferta de libação. E ao escrever essa carta a Timóteo, ele diz: olha, Timóteo, eu quero que tu venhas ter comigo e eu quero também que tu sejas fortalecido, porque virão tempos trabalhosos. Paulo deixa claro para Timóteo, e ele não esconde a realidade do ministério. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, Timóteo, há certas coisas que tu precisas ter como... Amém. Agora já consigo ouvir melhor. Há certas coisas que tu precisas ter como um discípulo, como um cristão. Eu espero de ti, como meu sucessor, que tu sejas alguém que tem o caráter de Cristo a ser forjado e a ser formado em si. E Paulo, ele é alguém que poderia dizer como se deve comportar. Toda a gente aqui conhece o testemunho de Paulo, certo? Ele foi um homem que antes perseguidor de igrejas, ao encontro com Jesus tudo muda. Então ele está a dizer para Timóteo: olha, Timóteo, a mesma coisa que eu aprendi sendo náufrago, aprendendo a levar chicoteadas, aprendendo a passar fome, aprendendo a passar fartura, eu quero que tu saibas que em todas essas coisas tu precisas se caminhar com alguém que tenha certeza de quem Cristo é. E neste texto eu tiro 4 características de um discípulo. Primeiro é que um discípulo deve permanecer. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Paulo fala em Filipenses 4, do 12 ao 13, tanto sei estar humilhado como também honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece.
Paulo, ele tinha a convicção que não importa o que ele passasse, ele conhecia alguém por quem valia passar por todas essas coisas. E assim como Paulo tinha sido instruído nas letras desde a infância, Timóteo também. Quantos aqui cresceram em berço evangélico? Ouviram a palavra do Senhor na escola bíblica dominical? Nessa palavra precisas permanecer. Nós, pequenos Timóteos, é nessa palavra que nós devemos permanecer. Porque são essas palavras que o Senhor vai usar para fortalecer a nossa fé no futuro. É essas palavras que o Espírito Santo vai nos lembrar de quem o Senhor é no meio do caos. Por isso, como discípulos, devemos permanecer, na verdade. Devemos permanecer inabaláveis na nossa fé em Cristo. Assim como Paulo estava a dizer para Timóteo, olha, Timóteo permanece inabalável na fé em Cristo. E este permanecer, ele significa sem sofrer mudanças ou de posição ou de lugar. E sinceramente, jovens, muitas vezes nós vamos ser testados na nossa perseverança no Senhor. Seja na escola, por causa dos nossos professores, quando eles nos começarem a tentar incutir as culturas do mundo. Nós precisamos permanecer na palavra. Seja com os nossos amigos não cristãos, quando nós tivermos de colocar os nossos princípios sobre a nossa amizade. É nessa palavra que nós devemos permanecer. Seja no nosso trabalho. Quando muitas vezes podem tentar que nós mudemos um pouco, se calhar não vale a pena, não é tão mentir assim, mas é nesta palavra que nós devemos permanecer. Paulo fala para os Gálatas que eles estavam a decair da graça. Então há um chamado à atenção aos Gálatas. Olha, Gálatas, vocês estão a corromper o Evangelho. Ele diz para Timóteo, Timóteo, eu não espero isso de ti. Eu não quero isso de ti. Os Gálatas, eles são chamados de insensatos. Vocês são anátemas. Vocês estão a deixar-se ser corrompidos pelos cristãos que não querem abdicar da lei. Mas não há outro Evangelho. Timóteo, eu quero que tu saibas que não há outro Evangelho. Neste tu deves permanecer. Ainda que o mundo te diga coisas contrárias a essas, tu deves permanecer na verdade. Como discípulo, permanece. Daniel é o exemplo claro de alguém que, conhecendo o Senhor, ele permaneceu em meio ao caos. Daniel, nobre, cativo da Babilônia, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Ele decidiu continuar a orar, sob decreto. Quem servisse outro rei, sem ser o Nabucodonosor, iria ser morto. Ainda assim, ele olha, eu não quero saber qual vai ser o meu fim. Eu tenho apenas uma certeza. O Deus que eu conheci na terra dos meus pais, esse é o que eu vou permanecer a servir, ainda que me custe a vida. Em nós haja esse mesmo entendimento de permanência no Senhor. Ainda que o mundo tente nos puxar, ainda que o mundo tente nos espremer, ainda que o mundo tente fazer com que nós negociemos princípios e valores, em nós haja a convicção que eu vou ser uma discípula de Cristo e eu vou caminhar alicerçada na verdade. Custa aquilo que custar. E nós já estamos num tempo que não se agrada de nós sermos cristãos. Porque está tudo bem nós até sermos cristãos, na verdade. O que não está tudo bem é falar sobre Jesus. O que não está tudo bem é falar que existe apenas um caminho. Existe apenas uma verdade. Existe apenas uma vida. Então nós até podemos ser cristãos, mas com uma fé guardada para nós. Com uma fé que não precisa ser partilhada. Nós podemos ser cristãos, mas nós não precisamos ser os radicais. E radicais é curioso que fala sobre as raízes. Nós não precisamos ser radicais, nós não precisamos vestir-nos como modéstia, nós não precisamos mudar a nossa forma de falar. Religião não se discute. Mas não é isso que nós vemos na palavra. Nosso Senhor diz-nos para nós irmos pelo mundo e pregarmos o Evangelho. Nosso Senhor diz-nos para nós não nos envergonharmos. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, não te deixes ser coagido porque tu és jovem. Mas eu vejo em ti uma fé não fingida. Que o Senhor possa olhar para nós e dizer, olha, eu vejo em vocês uma fé não fingida também. A segunda característica de um discípulo, ele tem conhecimento das Escrituras. A palavra diz-nos, desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo,
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. E os cristãos precisamos ser sábios em relação às Escrituras. Paulo, antes, ele fala para Timóteo que ele deve se apresentar como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Então, o nosso conhecimento sobre a palavra não pode ser superficial. Ele tem de ser profundo. Ele tem de estar enraizado. E nós vivemos numa geração de cristãos que não têm amor pelas Escrituras. E eu acho este ponto muito interessante porque o Senhor tem-me confrontado com esse amor pelas Escrituras já tem alguns meses. Nós vemos cristãos que, por qualquer motivo, deixam de ler as suas Bíblias. Estamos ocupados demais. Estamos demasiado atarefados para sentar e gastar tempo com a palavra. Nós vemos pastores a dizerem que as Bíblias precisam ser atualizadas. Nós vemos Bíblias serem modificadas. E o quanto isso vai ser danoso para nós. O quão danoso para a nossa fé é a relativização da verdade. Porque se a verdade ela não é imutável, então qualquer coisa pode ser verdade. Mas o nosso Deus é imutável. Então nós precisamos entender que apesar daquilo que nós ouvimos nos domingos seja muito bom e os nossos pregadores sejam incríveis, o nosso relacionamento diário com as Escrituras é o que vai fazer permanecer. É nesta intimidade com a verdade, é neste conhecimento de quem o Senhor é diário, que a nossa fé vai ser fortalecida. Salmos, ele diz, Salmos 119, 105, diz-nos que a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra é a nossa regra de fé e prática. Ela vai dizer o que é que nós podemos ou não podemos fazer. Nós não vamos precisar perguntar para os outros se é pecado ou não. A palavra nos diz se é pecado ou não. A verdade ela está aqui e ela está de livre acesso a todos os que quiserem abrir a palavra e a lerem. Atos 17:11 diz que os bereanos, eles eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se era tudo assim mesmo. Então eles não ficavam apenas sentados a ouvir o que Paulo estava a dizer, não. Eles abriam a palavra e eles viam se era realmente assim, se condizia. Nós não lermos a palavra faz com que seja criado um Deus que não é quem realmente o Senhor é. Nós vemos cristãos a dizer, não, mas Deus não faz assim. Mas quem disse? Foi a palavra. Quando nós não lemos a palavra, nós criamos para nós um Deus que não é quem Ele é. E quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos negar o Senhor. Porque Ele não cabe no Deus da nossa realidade. Não cabe no Deus que nós mesmos criamos. O livro Conhecimento Santo, que particularmente eu amo muito este livro, Tozer diz-nos que o coração idólatra, ele presume que Deus é diferente do que Ele realmente é e substitui o verdadeiro Deus por algo feito à sua própria semelhança. Então nós precisamos conhecer o Deus das Escrituras, o Deus vivo e verdadeiro, para que o nosso coração ele não crie para si um Deus feito à nossa imagem e semelhança. Porque há alguma coisa boa em nós? Há alguma coisa boa em nós, igreja? Então que não haja em nós um coração corrompido a tal forma que nós nos esqueçamos que temos o Espírito Santo que nos diz que a palavra está a ensinar. A Bíblia, ela corrige-se e ela interpreta-se a si mesma. A terceira característica de um discípulo é aquele que tem que ser obediente. Conjuro-te, exorte-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Esta ordem dada a Timóteo, ela é dada também para nós e foi dada para os discípulos. Vão pelo mundo e pregam o Evangelho. Jesus ele conta a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E a semente ela vai cair em diversas terras. Mas há uma semente que ela cai em boa terra, ela dá o seu fruto. A nossa obrigação é sair a semear. Onde a semente vai cair já não nos cabe a nós. Mas nós precisamos pregar a palavra. Chegará um tempo que já chegou,
que não suportam sã doutrina. Então, como já foi falado aqui esta noite, precisamos que se levantem jovens. São cheios do Espírito Santo. Jovens que conhecem a palavra, jovens que são obedientes, ainda que lhes custe muito, ainda que lhes custe tudo. Jovens que não negociam princípios e valores, mas que entendem. Se calhar até foi para um tempo como este que nós temos sido levantados. Assim como Esther, no meio da Pérsia, levantada para pôr o povo a jejuar, para salvar o seu próprio povo. Ainda que isso lhe custasse a vida, porque havia o decreto que ninguém que não tivesse sido chamado pelo rei poderia entrar na sala do rei. Mas Esther, ela entendeu, não importa o que aconteça, eu vou ser obediente. Nós precisamos, jovens, entender para o tempo que nós estamos a ser levantados. É interessante, nós temos falado sobre as nossas viagens. Nós fomos para os Estados Unidos e nós vimos uma realidade que nós não estávamos à espera. Nós vimos jovens que, enquanto a pregação estava a ser dada, estavam a dormir. Nós vimos jovens que iam no sábado, mas no domingo não iam, porque já tinham ido no sábado. Nós vemos um evangelho cultural. O Senhor espera de nós mais do que isso. O Senhor espera de nós corações que são realmente apaixonados. Corações que realmente o querem. Nós precisamos falar do Senhor que salvou a nossa vida com máxima urgência. Se Ele nos salvou, se nós temos o entendimento que Ele realmente nos salvou, então nós não vamos ficar calados. Nós não vamos ficar parados. Ainda que isso nos custe amizades. Há uma contenda que eu sempre tenho com o Senhor. Eu falo assim, Senhor, eu tenho muitos amigos que não são cristãos. Senhor, quando chegar na altura de escolher a minha amizade, os meus princípios que eu escolho ao Senhor. E nós precisamos ter isso bem firmados. Nem sempre vai ser oportuno falar sobre Jesus. Sempre vem à minha cabeça uma questão quando eu entro nos meus trabalhos e me perguntam no que é que eu acredito. Vem uma pergunta suave na minha mente. É agora. Vais dizer que acreditas em mim ou vais omitir? Eu acredito no Senhor. Você acredita em Jesus? Isso vai trazer várias respostas. Nem sempre vão ser as mais agradáveis. Nós temos muito medo de sujar a nossa reputação, mas na verdade quando nós olhamos, no final do dia a nossa reputação não é nada. Então nós precisamos dar uma resposta ao Senhor. Nós somos chamados perante Deus e Cristo Jesus a julgar os vivos e os mortos. Dele ouvimos esse chamamento. Deve gerar em nós uma contenda. Senhor, não me deixes gastar os meus dias inutilmente. Que o meu coração se una ao que o Senhor tem para fazer nas nações. Que o meu coração ama aquilo que o Senhor ama. Que o meu coração odeia aquilo que o Senhor odeia. Que Ele se alegra com o que o Senhor se alegra. Se há alguma frieza espiritual em mim, então que o Senhor quebre. Eu quero ser achada como alguém que diz, eis-me aqui, Senhor. E não apenas de palavras, mas, Senhor, eis-me aqui para fazer o que o Senhor me quiser que eu faça. Se o Senhor quiser que eu pregue, então eu prego. E não é fácil, jovens. Não é fácil estar aqui em cima e pregar. Não é fácil nós chegarmos na rua e falarmos sobre Jesus. Não é fácil, porque a nossa cabeça constantemente vai pensar, mas e o que é que os outros vão pensar? A palavra nos diz que o Evangelho, para os que perecem, ele é loucura. Mas para nós que cremos no Senhor, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ainda que às vezes essa seja a contenda da nossa cabeça, nós precisamos entender. A nossa obediência vale mais para o Senhor. O Senhor vai dizer, olha, eu me agrado muito mais da obediência do que sacrifícios. Então vocês foquem-se na obediência. A quarta característica de um discípulo é que ele deve ser sóbrio. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Sobriedade no dicionário ele significa a qualidade de ser sóbrio, caracterizada por moderação, temperança e equilíbrio, tanto do consumo de substâncias quanto do comportamento. Significa viver sem embriaguez, agindo com discrição e simplicidade. Vai além da abstenção física. Representa uma vida consciente e controlada. Em outras versões vai dizer que ser moderado. Vigia o teu comportamento como alguém que está sóbrio, atento a tudo, para que suportes as aflições. Paulo diz, olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar.
Cristãos, jovens, metodistas livres, procurem apresentar-se a Deus como alguém que não tem de que se envergonhar. Esse chamado é para nós também. A nossa conduta é a primeira coisa que as pessoas elas vão ver em nós. Como nós agimos? Como nós reagimos? Quando nós estamos sob pressão, qual vai ser o nosso testemunho? Aquele que nós não pensamos para agir, aquele que nós não pensamos para falar. Essa vai ser a primeira coisa e ela diz muito sobre nós. Porque não dá para ser cristão e sermos murmuradores. Não dá para ser cristãos e sermos arrogantes. Não dá para ser cristãos e sermos azedos. Nós precisamos ter uma credibilidade para falar sobre Jesus. Eu caminho mediante as Escrituras. Então, eu consigo falar sobre Jesus sabendo que não há nada que me possam apontar. E não que nós sejamos perfeitos. Óbvio que nós não somos. Mas nós precisamos ser irrepreensíveis. E esta é uma pergunta que eu faço. Eu fiz lá também. E eu faço para mim mesma todos os dias. Sim. Quem aqui, quando lhe perguntaram no que é que ele acredita, falou assim, eu sou cristão. E a pessoa, tu és cristão? Quantas pessoas já lhe aconteceu isso? Nunca? A nenhum de vocês? A mim já me aconteceu. E a minha consciência apitou assim, como assim? Por que é que ele estava a fazer essa pergunta? Não me parece cristã? Essa pergunta que ela venha numa forma de surpresa, não por causa do nosso caráter ou da nossa conduta. Ela possa ser porque eles não sabem o que é que um cristão significa. Eles não sabem o que é que significa ser um cristão. Mas não porque o nosso caráter, a nossa conduta, ela mancha o Evangelho. E eu falo disto do ponto de vista de alguém que, quem me conheceu no início da caminhada, não me orgulho, mas quem me conheceu no início da caminhada sabe que eu era bastante reativa, bastante arrogante, bastante agressiva. Eu fui ainda por alguns anos, mesmo conhecendo o Senhor. Até que o Espírito Santo, Ele tocou o meu espírito e girou uma chavezinha. Não tem mais a ver com a forma como eu fui criada. Não tem mais a ver com a cultura portuguesa que temos tendência de ouvir, que são arrogantes, mais frios, mais diretos. Tem a ver com a cultura do reino. Se Cristo realmente se assentou nos nossos corações, então o nosso caráter precisa mudar obrigatoriamente. Não tem mais a ver com a nossa personalidade. Temos uma personalidade forte. Não tem mais a ver com eu sou assim, eu nasci assim. Não tem mais a ver com nada disso. Nós precisamos ser moldados para que o caráter de Cristo seja colocado no nosso. Filipenses 1:27 diz, vivam acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. A Nova Versão Internacional vai dizer, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Digna significa honra. Honrem o Evangelho de Cristo com a forma como vocês vivem. Honrem o Senhor acima de todas as coisas, não importa. Ai, porque está muito difícil. Ai, porque a pessoa falou isso. Não importa. Acima de todas as coisas, a nossa honra ao Evangelho de Cristo devia vir em primeiro lugar. Como cristãos, nós precisamos ser exemplo, tendo a plena convicção que o nosso espelho é Cristo. Não importa se a minha líder de jovens não vai agir dessa forma. Não importa se a pessoa que está há mais tempo na igreja não vai agir dessa forma. O meu espelho é Cristo. Eu preciso agir dessa forma. Porque eu conheci as Escrituras. Nós não podemos caminhar só porque os outros fazem, eu vou fazer. Não. O que Jesus fez? O que Jesus está a fazer? O que Jesus me diz para eu fazer? O que o Espírito Santo está a constranger o meu espírito a fazer? A palavra diz que o Espírito Santo ele testifica no nosso espírito. Nós precisamos dar-lhe ouvidos. Timóteo, tu, porém, caminha alicerçado na verdade. Se calhar até vão dizer, eles nem sabem ainda que nós somos cristãos. No meu trabalho, eles não sabem ainda que eu sou cristão. Então o que é que importa? Nem estou a achar o Evangelho de Cristo, não é? Eles não sabem. Mas o Senhor sabe. E há alguma coisa que nos devia dar temor nesta vida é saber que o Senhor é o único a quem nós prestaremos contas. Ele é o único capaz de lançar a nossa alma no inferno. Nós devíamos ter plena convicção disso. A quem eu preciso agradar? A quem eu devo honra? Somos chamados a sermos obedientes,
caminhando na verdade. Cumprindo então o nosso ministério. Vai diretamente ligado ao nosso caráter. Porque como é que nós podemos falar para as pessoas que não conhecem a verdade, que nós, conhecendo a verdade, não caminhando como quem a conhece, que elas estão erradas? Tá? Porque o nosso caráter ele não nos permite fazer tal coisa. E isto é uma coisa tão séria porque o Senhor realmente ele trabalhou muito isso em mim. E é uma coisa que eu ainda vejo tanto em nós, cristãos, jovens. Muitas vezes nós acreditamos que, que é algo que o Senhor não precisa tocar em nós. Já foi tocado. Eu também achava que já tinha sido tocada. Mas ainda havia coisas que o Senhor precisava moldar. Nós precisamos ser exemplo para onde nós formos. Se o avivamento ele começa em nós, nós precisamos entender que o nosso reflexo, a forma como nós agimos, ele vai bater diretamente nos outros. Então, nós precisamos pedir perdão rápido. E às vezes nós vamos dizer, mas eu ainda não estou pronta para pedir perdão. Isso ainda está no meu coração. Não. Nós precisamos pedir perdão rápido. Eu contendia muito isso com o Senhor na minha casa, porque eu sou a única cristã. E haviam brigas. E eu ia para o meu quarto zangado e falava, Senhor, eu não vou pedir perdão. Não fui eu que errei. E o Espírito Santo todas as vezes ele dizia, mas tu és a cristã. Então levanta-te e vai pedir perdão. Então muitas vezes eu tive de abaixar a minha cabeça e Senhor, ok, eu chegar ao pé da minha mãe, perdoa-me. Não acho que eu errei, mas eu preciso ser a ponte que vai mostrar que, ainda que eu não sinta, eu preciso agir. Nós não podemos agir baseados nos nossos sentimentos. Ainda que eu não sinta que eu devo pedir perdão, eu preciso pedir. O Senhor perdoou o imperdoável em nós. Nós precisamos agir, não baseado nos nossos sentimentos. Eles não fazem fofoca. E como é um mal na igreja, fofoca. Cristãos assumem erros. Ainda que às vezes nos constrangemos. Nós precisamos assumir erros. Nós somos humanos. Mas quando nós assumimos os erros, nós entendemos, olha, eu errei, eu entendo que eu sou humana, então eu peço perdão por isso. Eu não tenho vergonha de admitir que eu sou humana. Para que nós possamos cumprir plenamente o nosso ministério. Esse ministério ele pertence ao Senhor, então nós precisamos de viver de forma que o agrade, de forma que o honra. Assim como o Pai e o Senhor eram um, nós precisamos ser um com o Senhor. Isso significa que não há um espaço na nossa vida que Ele não possa tocar. Não há um lugar no nosso coração que Ele não possa ter. Sejamos então discípulos que permanecem, que conhecem as Escrituras, que são obedientes, que são sóbrios no seu comportamento. E neste momento eu quero pedir que o Ministério de Louvor possa subir. Paulo ele termina a carta deixando claro que o Senhor esteve com ele em todo o tempo. Ele deu-lhe forças para que a palavra por ele fosse plenamente pregada. E a promessa que é dada na palavra, é dada para nós, é que o Espírito Santo ele vai estar connosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Então nós precisamos deixar o Senhor nos toque. Nós precisamos deixar que a nossa personalidade se dobre perante o Senhor. Nós precisamos deixar que o nosso caráter se dobre perante o Senhor. Nós precisamos falar como o Salmo diz, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Isto nem sempre tem a ver com pecado, porque o nosso problema de jovens é acharmos que tudo tem a ver com o pecado. Não tem só a ver com o pecado. Às vezes nós não estamos a andar conforme era suposto nós andarmos e nós nem reparamos que nós estamos fora do caminho do Senhor. Como nós vamos querer que o avivamento comece em nós? Nós temos de ser os primeiros a colocar-nos no altar. O Senhor ele quer levantar uma geração que ela entende quem Ele é. A palavra para Timóteo de tu, porém, não é só para Timóteo. É eu, porém. Eu, porém, permaneço na verdade. Eu, porém, vou me apaixonar pelas Escrituras. Eu, porém, vou ser obediente ainda que me custe muito.
Eu, porém, serei sóbrio. Eu, porém, deixarei que o Senhor toque o meu caráter. Eu deixarei que o Senhor toque coisas que eu não quero que Ele toque, mas Ele precisa tocar. A palavra, ela volta para nós. E uma coisa que o Senhor contende com o meu espírito já tem algum tempo é sobre um levante de uma geração. Nós temos tido a graça do Senhor para irmos em alguns lugares do mundo e nós temos visto como o Senhor está a fazer nas nações. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não quero ficar de fora. E uma coisa que eu tenho certeza da parte do Senhor é que Ele está a levantar uma geração que sabe a quem ela pertence. Uma geração que entende a urgência do coração do Senhor. Uma geração que não importa o quanto custe, que não me custe a presença do Senhor. Eu queria pedir para que vocês colocassem de pé.